Olá, eu sou a Eliane, uma amiga de Jesus. Estou aqui em São José dos Campos, aqui na sede do Instituto Jesus Cristo, e tenho tido o privilégio, ao longo desta semana, de compartilhar com vocês as devocionais do livro Passeio na Vinha, do pastor Carlos Macorde. Hoje é quarta-feira, dia 5 de agosto, e a nossa devocional tem como título Escolha a sua direção. Eu espero que você esteja bem, que você tenha acordado bem e que você já esteja focado em Cristo Jesus, na direção de Cristo Jesus. Nosso texto hoje é o mesmo texto que nós lemos ontem, mas apenas um versículo. Apocalipse 22, versículo 11. Vamos lá? Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. Escolha a sua direção. Jesus declara que é essencial cada pessoa continuar andando na direção que escolheu. Devemos seguir em frente uma vez que escolhemos a direção que nos parece melhor. Ele está encorajando pecadores a continuarem pecando? Por que ele disse o que disse? É porque Deus está mais interessado na nossa direção do que nas nossas ações. Por esta razão, as primeiras palavras de Jesus para os seus discípulos foram: siga-me e não façam isto. A escolha da nossa direção, uma vez feita, terá consequências enormes na maneira como acabamos agindo. Jesus quer enfatizar a direção que escolhemos e a necessidade de cada um de nós assumir a direção que escolhemos. Imagine duas pessoas andando lado a lado numa trilha. Parece que fizeram a mesma escolha na direção. Parece que vão chegar no mesmo destino. Mas, se na realidade existe uma pequena diferença na escolha de direção entre os dois, com o passar do tempo, ficaria claro que um abismo está começando a separá-los. É isto que Deus vê ao olhar para a nossa vida. Ele vê a direção que escolhemos e o destino como sendo a mesma coisa. Ele não se preocupa com as ações. Ele vê a direção. O destino de cada direção ele conhece bem. Siga-me, é o que Jesus continua a nos dizer hoje. Siga-me. Interessante a devocional. Eu destaquei alguns pontos nessa devocional, daquilo que a gente pode aprender com ela, que pode nos ajudar até compreendê-la um pouco melhor. O primeiro ponto que eu destaquei aqui é a questão da direção espiritual. A direção que nós escolhemos importa mais do que as ações isoladas que fazemos. Deus olha para onde nós estamos caminhando, não apenas para o que fazemos. Outro destaque é que é uma escolha consciente. Eu sei o que eu estou escolhendo, ou preciso saber o que eu estou escolhendo. Cada pessoa segue nessa direção que escolheu. E isso é que irá moldar as nossas ações. É isso que nós vamos revelar no final. A outra coisa que eu destaquei é que precisa ter coerência ao longo do tempo. Pequenas diferenças de direção podem se tornar grandes abismos. Enquanto eu lia isso na devocional, eu lembrei de um painel que eu vi mostrando os graus, né, as rotas dos aviões e os graus. Uma pequena diferença de 1 e meio, o avião saiu, e se ele muda a rota dele 1 grau e meio, ele já vai para outro destino. Meio grau, ele já está indo
para outro destino, ele não está indo para o mesmo destino. E quando eu vi esse painel, é uma mudança tão pequena, mas que determina onde ele vai chegar. Então nós precisamos ter coerência nessa escolha ao longo do tempo e perceber essas pequenas diferenças. Nós vivemos num mundo hoje que o evangelho foi diluído, as palavras de Jesus foram diluídas de uma forma, às vezes até bonita, com pequenas diferenças e que não são o que realmente Jesus disse. E nós precisamos voltar para a palavra de Deus, pedir direção ao Espírito Santo de Deus para que a gente tenha discernimento espiritual. Cuidado com as pequenas diferenças. Estava ouvindo um pastor essa semana e ele falou: nós precisamos ser como os crentes da Bereia, os bereanos. Tudo o que eles ouviam, eles iam para as escrituras para saber se era realmente verdade. E o outro destaque aqui dessa devocional é o convite de Jesus. O convite de Jesus é e continua sendo: sigam-me. Ele não falou façam isso ou façam aquilo. Siga-me, siga-me, siga-me. Jesus, ele é o caminho. Permaneça no caminho. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Siga o caminho. Siga a direção. Não mude, continue nessa direção. Siga Jesus. Aceite esse convite. Amém? Deus abençoe você, que você tenha uma quarta-feira abençoada na presença de Deus. Vamos orar? Querido Deus e Pai, obrigada porque Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. E nesse caminho nós queremos seguir, é nesse caminho que nós queremos continuar. Queremos que Jesus seja a nossa direção. Queremos não perder de vista Jesus, não queremos fazer concessões e pequenas mudanças ao longo do tempo. Queremos permanecer em Cristo Jesus e continuar na santidade em Cristo Jesus. Para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Até amanhã.